Olá, meus amores, como vocês estão? Bom, eu continuo aqui no Rio de Janeiro, mas hoje, dia 14 de setembro, faz 2 meses que nós entregamos o nosso apartamento lá em Bituba, Santa Catarina. Então faz 2 meses que nós estamos oficialmente sem casa, né? Viramos nômades. E aí, esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu trouxe várias perguntinhas aqui que eu recebo lá no Instagram. E que as pessoas respondem lá, perguntam lá na caixinha, etc. E aí eu vou começar a respondê-las aqui. Tem curiosidade sobre tudo, sobre organização financeira para a vida nômade, desapego, né? Como que a gente desapegou das coisas, como que nós tomamos a decisão de virarmos nômades, né? Enfim, essas coisas assim, como que o Ivan se adaptou à vida nômade sem CLT, né? Ele não tá aqui, ele quase não aparece. Deixa eu tirar essa borrachinha horrorosa aqui do negócio. Ele quase não aparece porque ele não gosta, né, de aparecer, então assim, ele fica nos bastidores e eu estou aqui à frente, então assim, né, vou responder na medida do que ele me passou, tá bem? Então, a primeira coisa, assim, que eu queria dizer, até falei sobre isso ontem no Instagram, é que o fato da gente ter se tornado nômade tá implicando em várias outras áreas da vida, sabe? Coisa que eu não tinha me dado conta e que eu me dei conta ontem, fazendo essa reflexão sobre esse vídeo de hoje, né? E aí é interessante a gente perceber como tu faz um movimento às vezes e aí tudo acaba confluindo, vai para outros movimentos também acontecerem, né? Outras coisas acontecerem na nossa vida, uma vez que tu te coloca à disposição para que isso aconteça, né? Então a primeira pergunta é por que a gente resolveu virar nômade, né? Essa eu não recebo com tanta frequência quanto a do desapego, que vai ser a próxima que eu já vou responder. Mas assim, a gente já viajava muito, eu e o Ivan. E aí quando ele, principalmente que é SLT, ficou remoto e a pandemia começou a passar e a empresa que ele trabalha não voltou para o sistema tradicional de trabalho, ele continuou trabalhando remoto e ele continua trabalhando remoto. Gente, eu tô num lugar aqui que tem bastante barulho, tá? Infelizmente é o melhor lugar da casa pra gravar. Eu até botei aqui o AirPod pra ver se melhora o microfone, mas enfim, espero que não atrapalhe aí, o vídeo. Mas então, quando ele ficou definitivamente remoto, a gente não tinha mais motivo para ter uma casa fixa, né? Nós já viajávamos muito, a gente já tinha uma vida meio nômade, entre aspas, assim, a gente passava uma semana fora, trabalhando, nós fizemos o teste lá no Uruguai, né, o teste de fogo que a gente brinca, então, assim, para nós foi um processo muito normal, não foi uma coisa assim, nossa, um dia acordou e resolveu virar nômade, não, era uma vontade que os dois tinham já antes da gente se conhecer. Como vocês sabem, eu tenho aí o sonho de viver a bordo, né, morar num veleiro, embora eu não tenha tido contato com veleiro até essa semana, isso é um vídeo que vai vir pela frente aí. Enfim, ele também tinha essa vontade, mas a rotina dele sempre foi um pouco mais desgastante. Eu, depois que deixei de levar a advocacia de um jeito tradicional, comecei a ter uma rotina mais flexível, mas enfim, aí nós nos juntamos e foi um processo natural, tá? Os nossos valores combinam muito com a vida nômade, né? A gente preza muito a liberdade, a gente prioriza muito experiência no lugar de coisas. Isso é uma das perguntas também, eu já vou falar em seguida sobre isso. Então combina bastante com o nosso estilo de vida, né? Foi um processo bem natural para nós. Aí a outra pergunta que mais fazem é sobre o desapego. E como que a gente se desapegou, né? As pessoas têm muitas dúvidas com relação assim, nossa, mas eu tenho apego às minhas coisas que estão dentro de casa, a conforto, o que for. Bom, o primeiro ponto assim, nós não temos a sensação de que nós trocamos alguma coisa, sabe? Então assim, troquei uma vida por isso, troquei aquilo por aquilo outro. E a questão do desapego, acho que tem muito a ver também com o fato da gente focar naquilo que a gente está perdendo, sabe? Focar naquilo que nós estamos doando, focar naquilo que nós estamos vendendo, focar naquilo que nós estamos deixando para trás. E para nós, a gente escolhe... vai passar um caminhão aqui agora. A gente escolhe
ver o que nós estamos ganhando, né? Ontem mesmo a gente estava tendo uma conversa sobre isso, eu e ele. E ele me disse, porra, eu não tenho a sensação de que eu perdi alguma coisa, ou de que eu substituí. E eu, Thay, também não tenho essa sensação, sabe? Assim, eu procuro focar mais no que a gente tá ganhando. A gente tá conhecendo muitos lugares, a gente tá conhecendo muitas pessoas. Nós estamos vivendo uma puta experiência. Nós não temos prazo para encerrar essa experiência ou esse estilo de vida. Então, o que a gente está ganhando, sabe? Não aquilo que nós deixamos, sabe? Aquilo que ficou para trás, aquilo que a gente doou. E uma outra coisa também é assim, eu tenho uma visão muito clara de que se algo não está sendo útil, não está cumprindo o papel. Então, eu sempre pensei, sempre não, mas há muito tempo eu penso assim, quanto mais coisas eu tiver, mais tempo eu vou demandar para organizar essas coisas. Então, quanto mais roupa eu tiver, mais tempo eu vou estar gastando lavando roupa, passando roupa, estendendo roupa, organizando roupa, escolhendo roupa. Quanto menos roupas eu tiver, mais tempo eu vou ter para viver outras coisas, para ler, para viajar, para estar com as pessoas que eu amo, para conhecer gente, para conversar na rua, o que for, sabe? Então é muito uma questão assim de o que nós estamos ganhando e não o que nós estamos perdendo, sabe? É uma mudança de mentalidade mesmo, essa questão do desapego, né? Então a gente viu entregando o apartamento e olha que nós já tínhamos essa mentalidade, mas nós vimos assim, caramba, pra que tanta coisa, sabe? Não faz o menor sentido isso, é muito melhor tu viver a experiência pra nós, tá? Pra nós isso. Tu tem história pra contar, tu não fica perdendo tempo arrumando louça, lavando louça, limpando casa, enfim, né? E gastar o tempo de vida com coisas que pra nós têm mais valor. Então a questão do desapego é muito isso, né? Outro dia a mãe disse assim, como é que tá os nossos sem teto? Aí eu fiquei pensando, porra, será que a gente é sem teto ou será que a gente tem qualquer teto que a gente quiser, né? Porque é muito interessante tu entrar num Airbnb e o Airbnb tá extremamente bem decorado, de um jeito que eu faria a minha casa. Entretanto, ele tá lá, ele vai ser a minha casa, mas eu não precisei fazer nada daquilo, sabe? Eu não precisei escolher aquilo, eu não precisei gastar com aquilo ou ter esse negócio fixo, né? Então, assim, para nós, para mim especificamente, foi um movimento muito tranquilo esse de deixar coisa. Eu tenho 33 peças de roupas na minha mala, tá? Exceto o casaco grosso de verão, que daí tem de inverno, que tem mais 2 ali. E o que a gente tá fazendo, né? E eu já vou entrar numa outra pergunta aqui que é como vocês fazem as decisões de consumo. E o que tá acontecendo é isso, tem 33 peças de roupa. Então, se eu compro roupa, aconteceu isso 2 semanas atrás, eu comprei algumas peças de roupa, eu tirei a mesma quantidade de roupa para substituir. Então, eu vejo que a roupa já tá meio velhinha, né? Já tá meio desgastada, eu vou trocar por outra. Mas eu sempre vai ter essa substituição, não vai ter um acumulamento, uma acumulação, vai ter uma substituição, né? Porque tudo que nós temos tem que ser útil. E isso a gente tá trazendo para nossa vida, né? Essa questão da utilidade mesmo. Então as nossas decisões de consumo acabam sendo muito mais acertadas. A gente, por exemplo, prioriza muito mais qualidade do que quantidade, né? Nós preferimos ter uma blusa de uma marca boa, dentro dos nossos valores de consumo também, que a gente prioriza a indústria brasileira, né? Marcas socialmente responsáveis. Enfim, então a gente prefere ter uma blusa nesses conceitos, com esses parâmetros, do que ter 3 blusinhas baratas que a gente compra enfim, não vou falar nome de loja, né, mas que a gente compra em lojas baratas que depois de 3 lavagens já não encosta uma costura na outra, as costuras não se encontram. Então é uma questão de mentalidade, né, e o hábito de consumo, ele combina muito com isso. E o Ivan tá nessa vibe também, ele tava comentando isso sobre uma xícara, né? Que ele queria muito comprar uma xícara. E aí ele já tava pensando, tá, mas se eu comprar essa xícara, o que eu vou tirar? E é uma substituição, então é uma mentalidade de substituição, de utilidade, né? A gente acaba também valorizando mais as coisas que nós temos, né? Tu trata as coisas que tu tens com muito mais carinho, com muito mais zelo, né? Com mais afeto, digamos assim. Porque tu tem aquilo e é limitado.
né? E não é limitado, nossa, escassez. Cara, não tem nada a ver com isso. É limitado porque materialmente é limitado. No mundo real é limitado. Eu tenho 33 peças de roupa. Então eu vou valorizar muito essas peças, sabe? Eu vou cuidar delas, eu vou mantê-las limpinhas. Se descostura, e é uma coisa que eu gosto muito, eu vou ali dar uma costuradinha, senão a gente já substitui, entende? Então é uma questão de alinhar os valores com aquilo que a gente quer da nossa vida, né? É assim que a gente tá lidando com o desapego e focando, como eu disse lá no início, focando sempre no que a gente tá ganhando e não naquilo que a gente tá perdendo, no que tá deixando pra trás. Não, é daqui pra frente, né? Questões burocráticas, como que faz quando precisa de endereço ou resolver alguma coisa burocrática. Muito importante isso. Eu fiz procurações para os meus pais que estão lá em Santa Catarina e eu fiz procuração de plenos poderes, porque daqui a gente está subindo, a gente quer até o Nordeste e depois nós não sabemos o que vai acontecer, se a gente vai voltar pelo Brasil, se a gente vai voltar pela América Latina. Então eu já deixei isso pronto, tá? Eles têm procurações de plenos poderes, que eles podem fazer qualquer coisa no meu nome que eu mesma precise, né? Ou se eles precisarem de alguma coisa, eles têm lá, desde coisas mais simples, como, sei lá, conta no banco, transferência de veículo, essas coisas assim. E o que eu preciso também, eles acabam fazendo. E endereço, o que nós fizemos, né? A gente alugou um container, que é um endereço residencial para colocar as poucas coisas que nós ficamos. Então, a nossa adega, enfim, alguns materiais de escritório, livros e tal. E aí, nesse endereço, nós temos um endereço residencial e é esse endereço que nós estamos usando, né? Se a gente precisa de comprovante de residência, a gente usa, então, esse endereço lá de Santa Catarina. De questões burocráticas é isso. O que eu sugiro, né? Então, ter esse negócio da procuração, ter o comprovante de residência em algum lugar, né? Se tu não vai fazer como a gente, mas tu pensa em virar nômade, ou mesmo, gente, veja bem, não precisa nem virar nômade, tá? Tu vai passar 3 meses fora do país, 1 mês fora do país, tem que pensar nisso tudo, tem que pensar que pode dar uma treta aqui, pode acontecer alguma coisa, tu pode precisar de alguma documentação e precisar que alguém te represente aqui para algum ato jurídico, né? Claro, cabeça de advogado também pensa um pouco mais nessas coisas. Mas é importante prestar atenção, tá? Não negligenciar a nossa parte civil, a nossa parte documental, enfim. Então, eu deixei tudo isso organizado. Com relação a documentos, o que eu fiz? Eu tirei foto dos meus documentos e armazenei em uma pasta. Então, por exemplo, eu me inscrevi numa pós-graduação na PUC e eu precisei do meu diploma e eu tinha foto do diploma nessa pasta. Então, antes de eu sair para viajar, eu organizei todos os meus documentos digitalmente também, o que facilita muitíssimo a vida, tá? Uma outra coisa, eu tinha conta numa cooperativa e a cooperativa eu não consigo fazer muita coisa online, então é uma conta que para mim deixou de ser pertinente, tá? Atualmente eu tenho conta no IT do Itaú, que é o banco digital do Itaú, e ele funciona muito, muito bem. Então, questões burocráticas, acredito que deva ser isso, né? A gente tá carregando também a documentação da Valinha, carteira de vacinação dela, eu tô carregando alguns exames, ela tem chip, né, pra gente ir pro Uruguai, nós colocamos aí microchip, então nós estamos também carregando a documentação da Valinha. E eu vou te falar que alguns hotéis pedem, tá? Inclusive eu acho isso ótimo, deveria ser de praxe, porque a Valinha é uma querida, super dócil, mas bichinho a gente não sabe, né? Acho uma excelente prática essa quando pedem carteirinha de vacinação, até para os outros hóspedes ficarem confortáveis também. Que mais que tem aqui? Como o Ivan concilia a CLT? Bom, como nós já viajávamos muito, não foi nada demais, né? Vira e mexe, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer alguns acordos, né, entre nós. Então, por exemplo, ele tá numa reunião e vai chegar alguma entrega. Óbvio que eu vou pegar. Os horários, como não tem fuso horário, a gente continua no Brasil, não foi tão complicada assim a adaptação. Só que o Ivan, ele faz muita reunião, vocês não estão entendendo, ele faz muita reunião e ele precisa trabalhar muito. Então, por conta dessa reunião, eu estudo muito, estou fazendo minha pós-graduação e tal. Nós damos preferência para lugares que a gente consiga trabalhar separado, trabalhar e estudar separado, mas se não dá, a gente concilia, faz a mesma estação de trabalho, mas aí procura conciliar os horários, né? No sentido, eu vou fazer o meu inglês, bom, então eu não vou fazer o inglês na mesma hora que ele tem reunião. Pra gente conseguir
fazer essa organização e um acabar ajudando o outro ao invés de prejudicar, né? Também nos perguntaram ontem como que foi como que tá sendo a nossa relação no sentido de ficar muito só o casal, né? Fica muito só o casal e definitivamente para nós isso não é um problema. É claro que nós temos os nossos arranca-rabos, né? Qualquer casal tem, não precisa ser nômade para ter arranca-rabo. É óbvio que tem dias que nós estamos super apaixonados e tem dias que não, que tá a vida normal acontecendo. Então faz parte, tu ter essa maturidade de que o relacionamento vai ter altos e baixos e tal, ajuda bastante. É evidente que se a gente tem algum comportamento que tá disfuncional pro estilo de vida, bom, aí nós sentamos e conversamos, enfim, e tentamos resolver da melhor forma possível, mas nós dois fazemos terapia, né? A gente busca esse autoconhecimento, a meditação, né? Várias formas aí de nos desenvolvermos enquanto pessoas, enquanto humanos, e eu acho que isso facilita bastante. Nós não sentimos falta de vida social, essa foi uma pergunta que surgiu também, a gente não sente falta porque nós somos bastante introspectivos. Eu descobri que eu sou introspectiva num processo terapêutico, eu não sabia, né, porque eu sou bastante falante, eu sou simpática, mas assim, o que prevalece são os meus momentos de solitude, eu preciso disso, né, desenvolver a minha individualidade e ele também. Mas o que acontece também é que apesar de nós sermos bastante individuais, né, dentro da nossa realidade e ter os momentos de solitude, a gente acaba conhecendo muita gente. Então, nós vamos passear de barco, que nem aquele último vídeo, né? Passeamos de barco. Porra, a gente passou a tarde conversando com o João, que foi nosso marinheiro lá, sabe? A gente não chega a ficar isolado ou só os dois. Não, bem pelo contrário. Hoje, daqui a pouquinho, nós estamos indo almoçar no shopping. Ele vai consultar um médico, eu vou levar a Aragana para lavar, e aí a gente já conversa, e as pessoas já querem saber, já ficam sabendo que nós somos nômades, porque normalmente perguntam, tu é do sul, tu mora onde e tal. E aí eu já explico. Então, nós estamos sempre conversando com pessoas, socializando, indo nos lugares, né? Nós não somos isolados e a gente não chega a sentir essa falta de socializar, né? Então, super tranquilo isso aí para nós também. Como vocês escolhem Airbnb? A gente escolhe Airbnb, aqui nós não estamos no Airbnb, né? Aqui nós estamos na casa da mãe do Ivan, aqui no Rio de Janeiro. Mas para a semana que vem, nós resolvemos estender a nossa hospedagem, a nossa estadia no Rio de Janeiro capital, mas nós já vamos procurar um Airbnb porque a mãe dele volta de viagem, né? E qual que é o critério do nosso Airbnb? Primeira coisa, o internet. Tem que ter internet boa, né? Nós dois aumentamos os nossos planos de internet móvel, né? Porque facilita muito, o Wi-Fi às vezes não pega, mas assim, internet a gente precisa, facilita muito a vida se tem. A localização, porque a Valinha, vira e mexe, ela tem umas dorzinhas de barriga, né? Ela fez o tratamento de estômago, era cachorrinho de rua, então tem esse porém. Então, pra eu descer com ela, porque ela precisa comer matinho daí. Aí, então, a gente precisa estar numa localização que seja seguro fazer isso. Essa noite mesmo, às 5 horas da manhã, ela me pediu pra comer matinho. E aqui onde nós estamos é seguro. Eu desci, fui com ela na graminha, ela comeu matinho. Então isso também nós temos que pensar. Outra coisa é a questão do delivery, da comida, do iFood, né? A gente procura lugares que tenha delivery para facilitar a nossa rotina, porque sim, nós cozinhamos em casa, a gente vai no mercado, é uma vida normal, tá, gente? A gente vai no mercado, faz tudo direitinho, mas o delivery, facilita muito a vida. Então a gente gosta quando tem aí delivery, quando tem iFood. Outra coisa também é sossego, né? Nós gostamos de sossego, então esse bairro aqui onde a gente tá é um bairro bastante sossegado, embora tenha barulho. É uma rua de mão única, então tem barulho porque é de dia, né? Porque, óbvio, os bombeiros são aqui, então tem sirene, etc. Mas assim, é calmo, é um lugar calmo, sabe? Não é um lugar agito, cheio de gente, essas coisas pra nós já não dá certo. Outro requisito de Airbnb são as avaliações. A gente lê muitas avaliações e valoriza muito avaliações, tá? Uma cozinha bem equipada é muito importante para nós, apesar de que, por exemplo, as panelas a gente carrega as nossas, enquanto nós pudermos, nós vamos continuar carregando porque elas são antiaderentes. Mas assim, ter equipamentos básicos, sabe? Um fogão que funciona bem, um forno, enfim, copo, talher, essas coisas assim que parecem bobas, mas muitos Airbnbs pecam nisso, né?
Uma coisa, aliás, uma curiosidade sobre Airbnb é que para estadia longa, a maioria deles não fornece roupa de cama. Então aí já fica a dica, a gente carrega os nossos lençóis, as nossas toalhas de banho, toalha de rosto, pano de prato, pano de cozinha e tal, a gente carrega tudo. E um requisito muito importante são a máquina de lavar roupa. Porque nós lavamos as nossas roupas, a gente não usa lavanderia, a gente tem preferência por lavarmos as nossas roupas, justamente por aquilo, né, que a gente estava falando antes de prezar as roupas. A gente sabe que secador, às vezes, ele dá uma avacalhada nas roupas, então a gente escolhe Airbnb que tenha lavadora de roupa. No mais, assim, se tiver pátio maravilhoso, posição solar também, porque nós precisamos de sol, nós três, a valinha preta, e ela torra no sol. Eu e o Ivan, a gente também precisa de solzinho, por isso até que nós fugimos do sul, do frio. E esse é um dos requisitos para nós de Airbnb, tá? São alguns dos nossos requisitos. O que mais que eu tenho de pergunta aqui? Deixa eu ver se foi tudo. O Ivan aconselha decisões de consumo financeiro, desapego das coisas, né? Ah, claro! E também requisito do Airbnb é o preço, né, gente? Porque, obviamente, a gente tem um budget limitado, né, pra viver nômade, que é um custo de vida... Assim, o nosso custo de vida em Santa Catarina já era um custo de vida relativamente alto, não era um custo de vida baixo, assim. E agora a gente tá mantendo o mesmo patamar. Não alto, vai. Não é um custo de vida alto, não é isso. Mas, assim, não é um custo de vida tão baixo. Então é evidente que o preço também é relevante no nosso Airbnb, né? Capricho, limpeza, essas coisas assim. Então acho que foi isso, meus amores. Como que a gente escolhe Airbnb, questões burocráticas, como faz quando precisa de endereço, como que vocês tomam as decisões de consumo, conciliar a CLT, desapego das coisas e como que funciona o relacionamento de vocês. É isso, 2 meses vivendo nômades. Hoje eu não vou mostrar nenhum lugar, não vou mostrar nada, mas semana que vem eu vou trazer, não sei se semana que vem eu trago o que nós fizemos aqui no Rio até agora, porque nós fomos no Rock in Rio, nós fomos na exposição do Van Gogh, nós fizemos um passeio de veleiro, aliás, vem novidades sobre barco por aí. Enfim, nós estamos fazendo várias coisas legais aqui no Rio, e aí eu não sei qual que vai ser o tema do vídeo da semana que vem. E uma coisa que eu quero aproveitar para ressaltar aqui é o seguinte: faz 2 meses que nós somos nômades, né? E só agora eu tô me sentindo confortável para vir aqui e te dizer, olha, quarta-feira que vem vai ter vídeo de novo, quinta-feira vai ter artigo no blog, terça-feira vai ter não sei o quê. Eu precisei de um tempo para eu adaptar a minha rotina e poder me comprometer com datas, sabe? Porque eu não sabia como que eu ia me comportar com tudo isso acontecendo. Porque uma coisa é tu viajar muito e tu saber que tu vai voltar. Agora outra coisa é tu viajar e não ter pra onde voltar e tu continuar viajando. Então eu precisei desse tempo de maturação, né? De amadurecer aí a minha rotina, como que as coisas funcionam, como que ia ser a minha vida, pra agora chegar aqui e dizer e ter um cronograma. Então por que eu tô falando isso? Porque isso tu não precisa nem ser nômade pra fazer. Né? Às vezes a gente tem ansiedade, a gente quer fazer tudo logo, ou a gente fica com autocobrança, né? Se cobrando, porra, mas tem que gravar o vídeo, tem que fazer aquilo, ou na tua realidade aí, né? Fica te cobrando, e nós não damos tempo de maturação das ideias, né? A gente não dá tempo para o ciclo amadurecer, para as nossas decisões amadurecerem, né? Para aquilo que a gente sabe, assim, a gente sabe o que tem que fazer. Vou esperar passar o tempo. A gente sabe o que tem que fazer, mas tu precisa de um tempo para saber como fazer e poder te comprometer com aquilo. E foi libertador, sabe, lá no início, eu não ter me comprometido com isso e ter dito, olha, todo dia tal vai ter vídeo aqui, porque eu não ia cumprir. E isso ia me deixar extremamente frustrada. Então essa é mais uma lição aí, né, que o nomadismo trouxe para mim, que assim, entender que tem o tempo, que tem a adaptação, entender que tem aí um flow e que a gente tem que respeitar muitas vezes o nosso ritmo, as nossas decisões e a nossa intuição. E lembrei, não tá anotado aqui, mas tem uma outra pergunta, que era sobre prestação de serviço quando a gente precisa, né? Porque eu falei que eu fui consultar no médico e tal. Gente, Google, avaliações do Google e localização. Então a gente sempre procura alguma coisa que seja num raio próximo, que a avaliação do Google esteja muito boa
E é isso, tá? Nada demais. Aí são as antigas páginas amarelas aí, que é o nosso Google de hoje. E prestando sempre muita atenção nas avaliações, tá? Pra gente ter aí um mínimo de segurança. Afinal de contas, em lugar novo, né? Não conhecemos ninguém, enfim, na maioria das vezes, nós acabamos recorrendo às avaliações do Google mesmo. Certo, então, meus amores, esse era o vídeo de hoje, é um vídeo um pouco mais falado, né, não tem nenhuma aventura, não tem, nossa, isso aqui aconteceu, foi muito irado, não tem gargalhada, nada disso. Tem aqui um vídeo, abre aspas, comemorativo aí dos 2 meses, né, e esclarecendo algumas dúvidas. Eu vou gravar, tô devendo, né, tô sempre prometendo, mas eu vou gravar também um vídeo mostrando a mala, mostrando o que a gente carrega dentro da caminhonete. Isso tudo vai ser aqui no Rio ainda, eu acho. Talvez a gente se mude na semana que vem. Mas eu vou mostrar tudo isso também para ficar ainda mais claro para vocês essas percepções que eu trouxe aqui agora. Certo, meus amores? Então é isso. Nos vemos quarta-feira que vem. Fiquem bem, uma boa semana.